Aqui é o pastor José Barbosa, presidente da Igreja Evangélica Cristã, Ministério Rio de Água Viva, que fica no bairro de Dois Unidos, número 73, Recife, Pernambuco. Estudante da Universidade Brasileira, formado pela DERE, e estudante biblicamente há 35 anos. Revisor da Palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Muito tem distorcido a palavra, muito tem dado a palavra como aquilo que não está escrito. Ele forma as suas ideologias e joga para o povo. Mas a palavra de Deus, ela é fogo consumidor. A palavra de Deus, ela é saúde para aquele que aceita. A palavra de Deus é experiência para aqueles que querem. Maturidade. A palavra de Deus lava a alma. A palavra de Deus transforma o homem. A palavra de Deus, ela dá e faz o homem um cidadão do reino dos céus. Hoje nós vamos falar sobre hermenêutica. Hermenêutica, o significado da hermenêutica é o estudo da hermenêutica. A palavra hermenêutica significa explicar ou interpretar. Eu estou aqui com a Bíblia. Essa é a Bíblia Sagrada. Nós vamos revisar a hermenêutica por ela e não por outro livro. A hermenêutica, meus caros leitores, você que quer ter a explicação da hermenêutica, nas escrituras é usada em 4 versículos. São João, capítulo 1, versículo 42, capítulo 9, versículo 7, do mesmo livro, do livro de São João. Aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 2, em Lucas, capítulo 24, e o versículo 27. Pode ser traduzido também por expor ou logo. São 2 palavras, expor ou logo. Descreve simplesmente a prática da interpretação. É necessário que os estudantes das Escrituras procurem descobrir o significado do texto que está examinando, a fim de saber exatamente o que significa, a sua significação. Para isso é necessário verificar os vários componentes envolvidos na hermenêutica: autor, texto e leitor. Autor, este é um método mais tradicional para o estudo da Bíblia. O significado é aquele que o escritor conscientemente quis dizer ao produzir o texto.
É importante verificar o que o autor disse em outro escrito. O que Lucas registrou em seu evangelho? Poderá ser mais esclarecedor se comparando com Atos. Outro registro de Lucas. Também devemos levar em conta os idiomas da época: aramaico, hebraico e grego, pois seu significado não pode variar. Mas será que o texto está limitado exatamente ao que o autor quis dizer? Por exemplo, lemos em Efésios, capítulo 5, versículo 18: não vos embriaguei com vinho. Alguém poderia dizer: Paulo proibiu que nós se embriaguemos com vinho, mas acho que não com rum, com cerveja ou outra bebida alcoólica. Os escritos do apóstolo vão além de sua consciência. Embora essa explicação não contradiga o significado original, antes faz parte do texto seu objetivo. Devemos compreender, então, o mandamento paulino como o princípio, porque mesmo que o autor não esteja ciente da circunstância futura, ele transmitiu exatamente a sua intenção. O texto. O elemento determinante do significado, o texto. Algum erudito afirma que o significado tem autonomia semântica, sendo completamente independente do que o autor quis comunicar quando escreveu. De acordo com esse ponto de vista, quando um determinado escrito se torna literal ou literatura, as regras normais de comunicação não mais se lhe aplica, transformou-se em texto literário. O que é texto? O que o texto está realmente dizendo sobre o assunto? Analisamos o relato de Marcos 4, 35 e 41. Qual é o objetivo do texto? Informar sobre a topografia do mar da Galileia, ou sobre o mau tempo naquela circunstância. Em verdade, o seu objetivo era falar sobre Jesus Cristo, Filho de Deus. O significado que Marcos queria transmitir está claro. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O autor queria transmitir que Jesus de Nazaré é o Cristo, o Filho de Deus, o Senhor, e que até mesmo a própria natureza está sujeita a ele. O leitor, nós disse no princípio que nós temos que ter cuidado de ver o autor
o texto e o leitor. O autor, nós já passou, o texto. Agora, o leitor. Segundo essa expectativa, o que determina o significado é aquilo que o leitor compreende do texto. Em verdade, o leitor atualiza a interpretação do texto, explicando melhor. Os leitores distintos encontram diferente significado. Isso porque o texto lhe concede esta multiplicidade. O que o leitor pensa é relevante. Isto poderia influenciar o sentido do texto. Se compreendemos que há diferença de interpretação entre um leitor crente e um leitor ateu, a resposta é sim. Contudo, é necessário que o leitor esteja em condições de entender o texto. Ao verificar como as palavras são usadas nas frases, como as orações são empregadas nos parágrafos, como os parágrafos se ajuntam aos capítulos e como os capítulos são estruturados no texto, o leitor procurará compreender a intenção do autor. O texto em sua íntegra ajudará o leitor a compreender cada palavra individualmente. Assim, as palavras ou um conjunto de palavras ajuda a compreender a todos. A hermenêutica é tudo isso, esclarecimento do autor, do texto e do leitor, para não interpretar errônea. Há muitas interpretações por aí de exagerada. Mas a hermenêutica proíbe. Meu prezado leitor da Palavra de Deus, nós que é nordestino, temos que se aprofundar na leitura da Bíblia, porque está vindo vendaval, está vindo onda impetuosa, está vindo coisa assombrosa que vai tirar você da rotina da palavra. E temos que se alicerçar na palavra de Deus. Temos que examinar o autor, o leitor e o texto para verificar. Jesus ele falou a Pedro sobre uma chave que abre e fecha, que liga e desliga. Ele não estava falando sobre desligação do céu. Ele não estava aqui falando sobre disciplina. Tem que ter cuidado na interpretação. Essa história de eu dizer que se eu desligar ou disciplinar está cortado do céu, isso é mentira. Isso é coisa do diabo. O texto não está dizendo isto. Ele não está falando isto.
Quem liga será ligado. Quem desliga será desligado. Mas muito para assombrar as pessoas ou prender as pessoas, aplica o texto de outra forma. Para prender. Para pôr você em prisão, em cativeiro. Você passa a ser cativo daquela pessoa. Mas nós recebemos o espírito de liberdade, o espírito de adoção, o espírito que é de Abba Pai. Jesus estava falando outro assunto. E o autor que estava escrevendo, a intenção dele era outra. Não era a intenção brasileira. Se eu ligar, está desligado. Se eu desligar, está desligado. Se eu mandar você para o inferno, você vai para o inferno. Vai atrás dele. Manda ele ir só. Com a sua carnalidade, com a sua falsa interpretação, com as suas hermenêuticas erradas. Hermenêutica é coisa positiva. Hermenêutica é interpretação que traduz uma prática de interpretar a Bíblia, a palavra de Deus. A hermenêutica, você tem que ter conhecimento de hermenêutica, estudando o texto, explicar ou interpretar. A definição das regras da hermenêutica são estas: uma utilização equivocada das ferramentas da hermenêutica resultará em confusão e desvio, ou seja, resultará em heresia. Aquilo que eu estava falando. Uma interpretação errada, ela se torna uma mentira. E você não deve ter medo, você deve procurar as coisas corretas, as coisas certas. Muitos estão se identificando como os pastores, interpretando das suas maneiras, como eles querem, com as suas ideologias erradas e dizendo que é hermenêutica. A hermenêutica é clara. O que está envolvido no processo de interpretação? O que está envolvido no processo de interpretação? Que padrão terminológico o autor utilizou para dar o significado ao texto? Que explicação se enquadra legitimamente no padrão por ele pretendido? Que significação atribui o leitor ao texto? Qual é o assunto do texto? Que compreensão e interpretação o leitor terá? Se as normas da linguagem devem ser respeitada, que a possibilidade de significado e permitida pela palavra de um texto. Foi reconhecido o gênero literário. As respectivas regras que governam estão sendo obedecidas. O contexto prevê o significado dos objetos literários encontrados no texto. Essa é a definição das regras.
da hermenêutica. Você tem que obedecer essa regra para poder você compreender a hermenêutica. O significado. O autor pretendia comunicar sua informação, vale-se então de um código de linguagem. Para transmitir sua mensagem, o significado não pode ser alterado, pois o autor, levando em consideração a sua possibilidade de interpretação submetida conscientemente às normas de linguagem com as quais o leitor está familiarizando. Das mesmas maneiras, o texto produzido pelos autores das Sagradas Escrituras, movido pelo Espírito Santo, tem explicação que abrange o significado específico que eles conscientemente procuram transmitir. Isso é razoável, uma vez que o leitor deverá compreender a linguagem utilizada. Meus caros leitores, a interpretação bíblica da hermenêutica não é de qualquer maneira que se interpreta, não é de qualquer maneira que se fala, não é de qualquer maneira que se ensina. Você tem que ter cuidado. Em muitos seminários que existem por aí, você tem que ter cuidado das suas origens. Você tem que ver a capacidade, os instrumentos que eles estão usando, se é tese ou se é expansão. No Nordeste tem homem que tem conhecimento das coisas. Só que a bestorose estão fermentando as besteiras. E muitos estão caindo nessas besteiras de ensino. E que os irmãos continuem orando por mim e que Deus continue nos abençoando.